Oi, 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 pessoal! Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que eu conheço há muito tempo. Foi uma das minhas primeiras pacientes. Olha só. A Lili, ela escreveu um livro sensacional que eu adoro, que é um livro de crônicas com história nórdica, mitologia nórdica, que eu adoro. Sabe aquelas histórias que você já escutou do Thor, dos heróis da Marvel? Bom, Loki e muito mais. A Lili, ela vai contar tudo para nós, porque é disso que trata o livro Crônica dos Nove Reinos, com a Lili Marli Berchet. Falei direito o seu nome, Lili? Falou direitinho. Quanto tempo que a gente se conhece, hein, Lili? Olha, eu perdi a conta. Eu também. Melhor a gente perder a conta, né? A Lili, como sempre, linda, né? Sempre teve uma beleza especial. Lili, eu sei que o sul do Brasil é líder em mandar mulheres bonitas. E você veio do sul, né, Lili? Eu vim, mas não foi pela minha beleza, não. Você nasceu em qual estado, Lili? Eu nasci no Rio Grande do Sul. Só pode ser. Só gente bonita no sul. E vem cá, Lili, você veio para São Paulo com que idade? Eu vim com cerca de 23 anos. Mocinha. E você veio para cá, veio trabalhar, estudar, fazer os dois? Eu vim trabalhar. Eu tinha passado já por vários estados do Brasil, várias cidades também. E aqui é um grande polo, assim, para trabalho, para empregos e tal. E eu acabei vindo para cá. Tinha uma irmã morando aqui. E Lili, como é que veio essa ideia de escrever sobre mitologia nórdica? Você me contou que a sua avó contava essas histórias para você quando você era criança? Na verdade, quem contava essas histórias para mim quando eu era criança eram meus pais. Porque eu não cheguei a conhecer meus avós. Tá. E era todo dia, né? Uma historinha. Naquele tempo, pelo menos lá onde eu morava no campo, na roça mesmo. Não tinha TV e muito menos internet, né? Nossa! Era outro século. Bom, lá a gente não tinha nem luz elétrica. Nossa geladeira era a querosene, para você ter uma ideia. Então, realmente, a gente não tinha televisão, não tinha como se divertir de forma diferente que não fosse ler e contar histórias e estudar. E o seu livro ficou linda, essa capa, hein? Você que fez o manuscrito de como seria? Eu fiz um esboço e pedi para o André Só, que foi colega do meu filho, e é agora um artista. E ele idealizou tudinho, com todos os detalhes que eu pedi que ele colocasse. É linda essa capa. Obrigada. E aqui dentro tem o desenho em preto e branco. Que às vezes fica mais fácil de olhar, porque tanto a capa como esse desenho aqui, eles são um mapa, os dois, né? E por isso que é tão importante a gente se localizar. E aqui tem este outro marca-páginas, esse aqui só eu tenho. Ele encaixa aqui na frente. Direitinho, ó, tá vendo? Sim. Você deve tê-lo, não é? Tenho. Agora, com a nova edição, ele tá vindo com esse marca-páginas, e aí já vem, qualquer plataforma que vá comprar já vem com esse marca-páginas. E por que chama Crônica dos Nove Reinos?
É porque são crônicas, são as verdadeiras histórias nas quais a Marvel se inspirou para escrever. Amei! Porque os personagens são, na verdade, bem diferentes do que a Marvel coloca. Eu acho que para eles tem que ter um apelo mais comercial, eles mudam bastante, né? Do original. Sim, mesmo porque também a mitologia é uma coisa muito antiga. Né? Se eles fossem colocar da maneira que é descrito... Não ia dar like, não ia dar certo. Não ia dar Ibope hoje em dia. Ibope é de antigamente, hoje é like, hoje né? É like. Não ia dar like. Então, também tem muitas outras histórias e, enfim, livros e filmes séries que foram baseadas nessas histórias. Os Vikings, por exemplo, não foram exatamente baseados nessas histórias, mas durante o desenrolar da série, eles vão contando muitas dessas histórias. Sim. São as histórias dos deuses. Temos também o Anel do Nibelungo. De Wagner, que eu adoro. Tetralogia de Wagner. Ele se baseou num desses... no conto de um desses heróis. Está aqui também. O Siegfried. Exato. E, O Senhor dos Anéis. Ai, que eu amo. Olha, a escritora de Harry Potter, ela não escreveu sobre essas histórias, mas com certeza ela bebeu dessa fonte. Com certeza. Tá tudo interligado, né? Mitologia com a história dos celtas, a história dos nórdicos, tudo ali tá junto e misturado. Sim, porque eles também... Eles foram depois para a Inglaterra e acabaram se misturando com os celtas. Sim. Né? E também para outras partes do mundo. E eles... Os vikings, eles eram... não se pode dizer que eles eram ateus. Eles eram pré ainda a religião. Eles foram ter religião depois do contato com o cristianismo. Mas antes eles eram pagãos, né? Era o que se dizia, pagãos? Sim, é o nome tudo correto. Tudo que não é cristão, até hoje, é pagão. Então, eles não conheciam o cristianismo. Eles passaram a conhecer quando invadiram a Inglaterra. E tiveram contatos com os padres de lá. Até bonito isso no filme Vikings, que eles mostram, né? Quando eles invadem a Inglaterra, que já era muito rica, muito próspera, e que eles vão lá e saqueiam as riquezas, e que os padres não oferecem nenhuma resistência. Dizem, como é que foi a luta daquele lado do mundo? Não houve resistência, eles ficavam ajoelhados e rezando e pedindo pro o tal do Deus dele. Eles não têm deuses como nós, mas eles têm um Deus só. Eles ficavam ajoelhados e rezando. E eram igual roubar crianças, eles não ofereciam resistência nenhuma. Da gente, como é interessante, né, ver esse ponto de vista. Então, esse livro não é sobre Vikings, mas o que eu sei que eu estudei também bastante sobre os Vikings, porque eu sabia já de ouvir da minha família e, enfim, de quem faz parte desse grupo que conhece essas coisas, que os Vikings, eles não são o que é pintado. Primeiro, que eles não eram mais violentos do que qualquer outro povo. Sim. Eles não usavam... Chifres. Porque aquilo iria atrapalhar muito nas lutas. É verdade. Quando eu fui para um congresso que nós tivemos na Suécia, eu fiquei surpresa
surpresa de saber que os vikings não usavam aqueles chifres. Não usavam, não. E depois, bom, eles não eram mais violentos do que qualquer outro povo, eu já falei. Eles eram mais agricultores do que qualquer outra coisa. E eles, como eles viviam num clima muito gelado, eles saíram para conquistar terras e plantar para eles comerem. Verdade, né? Tinha muito isso deles quererem terrenos agricultáveis. Eles saíam realmente em busca de um local. Tanto que eles falavam, como eles não tinham nada a perder, o local que eles viviam era muito inóspito, então eles já viajavam e já carregavam a família junto. Já ia esposa, filho, marido, ia todo mundo, mesmo gado. Porque as mulheres também já eram guerreiras, né? Eram guerreiras, né? Valquírias, a inspiração das valquírias. Não, as valquírias aí já é uma história já são as filhas de Odin. Aí sim, aí já entra nesse livro aqui. Já entra nos livros. Então, esse livro aqui é mais sobre os deuses e as histórias que foram escritas sobre eles. Foram achados uns manuscritos lá pelo século XIII, teve um ministro da Educação, mas também era bispo. Então, tem alguns cortes aqui já do cristianismo, né? E ele compilou pela primeira vez essas histórias, mas alguns manuscritos já não existiam mais. Então, ele tem algumas... Tem coisas que faltaram, né? E eu fiz crônicas justamente porque elas não têm uma continuidade. Aqui eu organizei de forma que deu uma certa continuidade, assim, deu um certo ritmo. Mas cada história é à parte. Você pode ler uma de cada vez, que não tem nenhum problema, você não vai deixar de entender as outras. Ótimo. E então aqui conta como foi formado o mundo, de acordo com o universo nórdico, de acordo com as crenças deles. E então, aquela coisa, né? No início não havia nada, não havia solo embaixo, não havia céu em cima. Tem uns... Eu cito aqui, inclusive, faço como uma ilustração literária, alguns trechos dessa Edda poética, que foi escrito por Snorri Sturluson, que foi justamente esse ministro da Educação da Islândia, que compilou pela primeira vez todos esses contos. E foi dessa obra, que na época não existia em português, que eu tirei essas... foi onde eu pesquisei, um dos lugares onde eu pesquisei para escrever. Isso que foram 5 anos de pesquisa. Estava grudado ali dentro. Mas quando tem muita coisa controversa quando você vai fazer uma pesquisa. Mitologia, né? Tem várias fontes. Sim. E as fontes são muito variadas. Sim. Isso que dá essa riqueza, essa variedade. E você vai trazer a sua versão. É interessante isso, porque não se tem uma verdade absoluta na mitologia, né? Uma história complementa a outra, porque a transmissão muitas vezes era oral. Era oral. Né? Depois de um tempo é que isso foi escrito. E você passar da linguagem oral para a escrita, tem coisa que vai sendo incorporada, tem coisa que vai sendo modificada. Como foi com a Bíblia. Exatamente, verdade. E então esse foi, eu estava falando das Eddas, né? As Eddas tem a poética e tem a outra que já é mais assim... literal, né? Mas não é poética. Ai, meu Deus, agora esqueci a palavra, desculpa. Eu também, é narrativa? É uma narrativa diferente. De texto, né? É uma narrativa diferente que tem início, meio e fim. Mas mesmo assim, essas histórias você não consegue
dar uma continuidade. Porque ele vai colocando algumas coisas no meio e também fica bem vago. Mas como eu estava te falando, quando eu ficava em dúvida sobre qual das fontes seguir, quando estava fazendo a pesquisa, eu ficava sempre com aquela que os meus pais tinham me contado. Depois, e eu também contei essas histórias para os meus filhos quando eles eram pequenos. Era aquela coisa, né? Se arrumar para ir dormir, aí ir para a cama e contar uma historinha antes de eles dormirem. Sim. E eles adoravam. Essas histórias que os nossos pais contam. Eu também contava muitas histórias para os meus filhos. Adorava. Bom, eu contava histórias mais simples. Eu contava a história dos 3 porquinhos, do lobo mau. E até hoje, o meu filho, ele se lembra de quando ele ia dormir, que era a hora da história, né? Então, eu estava sempre contando. Uma vez, eu lembro com a minha filha que eu falei assim, eu vou contar uma história para vocês que chama Sapatos Estragados. Ela, como assim, mãe? Ela não queria dormir. Como assim, mãe? Não existe essa história. Eu falei, existe sim. E daí eu lembro que eles eram pequenininhos, mas já começava a ter essa história de YouTube. Eu falei, vamos pesquisar aqui no YouTube. E tinha lá, história dos sapatos estragados. Daí ela ficou assustada. Ela, nossa, mãe, que nome estranho para uma história. E essas histórias acabam marcando a história dos nossos filhos. E é muito bom adormecer ouvindo uma história. E você sabe, Lili, que você devia depois contar isso em audiolivro? Você sabe que é uma delícia ouvir essas histórias? Sim. É o seguinte, eu tenho um contrato com a editora Novo Século em que eu não posso gravar audiolivro. Só com a permissão deles. E aí eu teria que fazer um contrato, pagar, algumas coisas assim. Sim. Mas é o contrato padrão e eu estou iniciando, não é? Como escritora. Então, por enquanto, eu tenho que ir devagarzinho, mas eu vou chegar ainda nesse ponto com eles mesmo. Porque, olha, imagina você dormir ouvindo essas histórias. São histórias muito emocionantes, história dos deuses. E isso amplia os seus horizontes, né? Saber que tem outras narrativas. E como essas histórias chegaram até os nossos ouvidos, chegaram através de super-heróis. Você sabe que quando eu comecei a me interessar pelas histórias da mitologia nórdica, foram por causa da música de Wagner. Sim. Pois por causa Infelizmente, pouca gente conhece. Sim, ainda mais no Brasil. Porque eu falei que eu estou escrevendo agora um livro baseado nessa, quer dizer, inspirado levemente nessa tetralogia. E as pessoas ficam boiando. Mas até chegar o livro, elas vão ficar sabendo. Sim, a gente pode dar um spoiler. Só para quem não conhece, a tetralogia de Wagner nós temos. Veja se eu me lembro a sequência correta, Lili. Se eu não estiver correta, você me corrija. Primeiro, o Ouro do Reno. Depois, Siegfried. Depois, as Valquírias. E, por último, Crepúsculo dos Deuses. Exato! É memória, hein? É muita cultura com essa médica. Muita que eu gosto muito de Wagner. Eu gosto muito. E justamente por causa da música de Wagner, eu fiquei tão encantada pela música dele. Foi daí que eu fiquei sabendo que ele se inspirou na mitologia nórdica. E daí eu fui ler um pouquinho sobre os deuses. E depois, no futuro, eu fui ler depois O Senhor dos Anéis. E vi que todos bebiam
em várias fontes ali da mitologia nórdica, né? Eu adoro essas coisas. Lili, o podcast é sobre o seu livro. Se você me deixar aqui falando, eu não paro de falar um minuto. Quero ouvir você. Então, por que 9 reinos? Porque existem realmente 9 reinos nessa árvore que chama Yggdrasil. Como a gente estava falando, no início não havia nada. Aí o mundo foi se formando e depois Odin criou os 9 reinos. Odin, que é o pai dos deuses, né? Ele, primeiro, havia um abismo vazio e ali nasceu essa árvore que chama Yggdrasil. E quando Odin foi fazendo os reinos, ele foi colocando aqui, na árvore, nas raízes e tal. E ele resolveu morar no topo, lógico, né? Que é onde ficava o reino mais bonito. E é lá que foram morar, então, em Asgard, todos os deuses Aesíris. E tinha também os deuses antigos, que moram aqui em Vanheim. Aqui, Alfheim, o deus Frey ganhou este reino dos elfos quando caiu o primeiro dente dele. Isso te lembra alguma coisa? A fada do dente? É. Bom, aqui fica Midgard, ou Terra do Meio. E ela é cercada por uma serpente, que chama Jormungand, que é filha... um dos 3 monstros filhos do Loki, que o Loki tem 3 filhos monstros. E depois tem o mundo subterrâneo, o mundo dos anões, Nivadelir. E aí tem das névoas eternas, dos deuses... Não, dos gigantes do gelo, dos gigantes do fogo. Então, por isso é 9 reinos. E depois que Odin criou esses reinos, olha, tem muitas similaridades com a Bíblia, né? Porque, lógico, conta o início de como ele vai criando tudo que ele cria, todos os detalhes. Depois ele olha, fica satisfeito com o que ele vê, mas ele quer mais. Aí ele desiste, e aí ele resolve ir pelos 9 reinos e ver o que ele pode melhorar. E aí começa toda a aventura. Porque à medida que ele vai descendo nesses 9 reinos para chegar até uma determinada fonte, para beber um gole, para ganhar sabedoria, o deus dessa fonte pede para ele um olho. E por isso que ele tem um olho só. Por isso que ele aparece sempre com tapa-olhos. Um tapa-olhos. Sim. E depois, bom, foram se criando os 9 reinos, mais ou menos como a Bíblia. Você não sabe de onde tudo surge, né? De onde se nasce. Porque na Bíblia é Caim e Abel e depois você não sabe de onde chega, de onde deu parece toda tanta gente, né? É verdade. Sendo que os filhos de Adão e Eva eram 2 homens, né? E um foi morto, então, quer dizer, fica estranho. Mas, enfim, aqui também é assim. Ele tem várias histórias, então, sobre Loki, sobre Odin, sobre Thor, viagens e coisas que eles fazem juntos. E Loki é um muito deus controverso, né? O Loki é um deus controverso. Ele não é deus. Ele não é. É verdade, ele não é Deus. É porque no filme que a gente acaba assistindo, ele ganha um status de Deus. Ele ganha o status de Deus porque ele faz um trato, um trato de sangue com o Odin. Odin gosta dele, convida ele para morar em Asgard e faz um contrato de sangue com ele. E aí
ele se torna um semideus, vamos por assim. Ele é uma figura muito incrível. Apesar de que mais pro fim, assim, das histórias, ele fica realmente bem rebelde, a coisa fica bem terrível. Mas ninguém pode deixar de gostar dele, porque ele também é o que move a mitologia nórdica. Os especialistas dizem que ele é, e eu concordo plenamente com isso, que ele moveu o crescimento de todos os personagens da mitologia nórdica. Porque como ele colocava todo mundo numa saia justa, ele punha todo mundo para pensar, raciocinar e se virar, não é? Então, nada ficava no mesmo. Tudo crescia, porque ele estava lá puxando. E por isso que ele é uma das figuras mais amadas. E ele também é muito engraçado. Todas as histórias que tem ele são histórias muito engraçadas. Depois tem algumas controvérsias entre a Frigga, que é a esposa do Odin, e o próprio Odin. Isso também dá uma história engraçada. E, bom, eu gosto muito de humor. Eu gosto muito. Eu também. Gosto muito de misturar, apesar de que eu não me considero nenhuma humorista nem nada, mas esses toques de humor que tem, assim, nessas mitologias, essas histórias, eu tentei puxar bem para a pessoa se divertir também, Sim. além de estudar. Então, é um entretenimento também, né? Então, nesse livro, você tem entretenimento, você tem estudo, é uma leitura para todas as idades. É verdade. A criança, quando já começa a ler, eu tenho leitores de 8 anos. Sim. Eu lembro quando você me deu o livro, eu li rapidinho. Eu li num final de semana inteiro, porque as histórias são muito emocionantes. E elas falam de algo que é muito nosso, que falam sobre o humano, sobre as emoções. Sim. Também tem muitas aventuras. Olha, e o Thor, como é que ele tá no meio dessa história? Qual que é o parentesco dele no meio desse pessoal todo? Onde ele morava? Com quem ele vivia? O Thor é filho de Odin com a deusa da terra, com Herda. E Herda era regente de Midgard. E literalmente é a terra, né? E ele vai viver com o pai em Asgard para aprender a ser homem, a ser um deus, ser um guerreiro. E por lá ele fica, faz amizade com o Loki. E eles aprontam muitas coisas juntos. O Thor, ele é um cara assim que ele é meio ingênuo. E por isso, às vezes, algumas pessoas não gostam muito dele. Mas eu gosto muito da pureza e da ingenuidade dele. E eu gosto também das provocações que ele... Bom, ele luta constantemente contra os gigantes. Os gigantes, eles... Olha, tudo tem uma representação, né? Nada é apenas, assim, um personagem. Cada personagem, na verdade, significa alguma coisa. Então, os gigantes, eles significam perigos. Perigos que enfrentavam naquela época. Os perigos do gelo... Eram os gigantes do gelo, né? As nevascas, o gelo propriamente dito e todas as intempéries que surgem por causa deste clima tão inóspito. E os deuses do fogo representavam os vulcões, os geysers, todas aquelas coisas que explodiam com o fogo e acabavam também assolando a terra, a terra deles. E
Então, o Thor vivia brigando com os eu ia falar com os Jotunheim. É que Jotunheim é onde mora. E Jotuns, dá para chamar eles de Jotuns também. Eles representam todo o perigo para o ser humano. E como a Herda é deusa da terra, o Thor se torna regente e protetor da terra. Tá. Então, é por isso que ele vive brigando com os deuses. Porque tem alguns leitores que falaram assim: mas o Thor só fica matando os gigantes, coitado dos gigantes. É que os gigantes não são pessoas, não são, né, assim, personagens. Eles são um perigo, eles representam o perigo. Sim, e que por isso os antigos temiam muito. Se hoje em dia a gente já teme um tsunami, um maremoto, um vulcão, imagina naquela época que tudo era mais desconhecido, não tinha geólogo para prever, né? Que ia ter um abalo. Não tinha o clima-tempo. O clima-tempo, verdade. Era tudo muito assustador, né? Você caía à noite, nossa, os animais estavam ali atacando, você não sabia por onde vinha o perigo. Sim. E você queria saber sobre Thor? Bom, Thor, então, é assim, é aquele... E o machado dele, de onde vem o machado dele? Quem deu de presente foi o pai dele? Isso é uma história bem interessante. É feita uma aposta, o Loki, logicamente, leva 2 grupos de ferreiros, anões, a fazerem uma aposta sobre quem faria os melhores presentes para os deuses. E é aí que uma das duplas desses anões fez o martelo de Thor, que é aquela arma, a arma mais importante dos Aesirs. Ela não é só importante para o Thor, tudo bem, é o Thor que usa, mas é ele com ele que ele defende os deuses. E então essa arma ela foi inventada por um desses grupos desse grupo de anões, dessas parelhas, vamos dizer assim, de anões. E assim tem outras armas e outras joias que também foram inventadas por um anão e por um grupo de anões e grupo de outros anões. Tá. Agora eu falei anãos e é o seguinte, na verdade, por que seria anãos e não anões? Porque os anões aqui, eles não eram pessoas com problemas físicos e por isso pequenos. Eles eram humanos, como seres humanos, só que pequenos. Então, por isso é anãos. Aliás, isso é assim também nas histórias do Senhor dos Anéis. Ele também fala. Verdade. Não tinha tentado esse detalhe mesmo. Anãos eram aqueles povos, realmente. Aqueles povos que viviam no subterrâneo, né? Que eram pequenos. Eles eram pequenos, verdade. O Senhor dos Anéis representa bem, né? A história desse povo. Sim. Bom, todos. Bom, o Senhor dos Anéis, ele representa bem todos, né? Tem elfos aí na... Tem. Os elfos vivem aqui. E eles são povos bonitos também, como o Tolkien descreveu? Sim, os elfos, eles são seres bondosos, seres da luz, são luminosos, claros e belos. E eles ajudam a cuidar da natureza e eles se juntam muito com os deuses Vanires, que vivem em Vanaheim. Eles são bem assim, bem da natureza mesmo, esses deuses antigos e os elfos. E aí se ajudam bastante nesse sentido.
E os homens, eles ficam na terra. Fica aqui na terra. E esses homens, eles são como nós entendemos o homem atualmente? Ou eles tinham algumas características de semideuses? Não, eles eram iguais a nós, assim, mortais. Mortais. Tá. Os deuses também eram mortais. Verdade, né? Eles eles comiam a maçã da imortalidade? Eles comiam a maçã da juventude, que uma das deusas, chamada Idum, ela cultivava essas maçãs num pomar dela, colocava todos os dias as maçãs numa cestinha e distribuía para os deuses, para que eles não envelhecessem e, sei lá, por isso não morressem, tinham seus né? segredinhos de beleza. O Odin, por exemplo, já tinha a barba grisalha e os cabelos ruivos, mas também um pouco grisalhos, mas isso tudo para fazer um charme, porque com essas maçãs todas ele poderia ter ficado jovem o tempo todo. É verdade, né? Pois é. Porque a fornecedora das maçãs era a irmã da esposa dele. Exato. A irmã da esposa. Ele poderia comer quantas maçãs ele quisesse. Verdade, era só para fazer um charme mesmo. E ele era um deus bem charmoso, né? O Odin. Eu gosto muito dele, porque ele é um deus que ele não fica... ele não se acomoda. Ele quer sempre ir atrás da sabedoria. Então, a busca dele nunca tem fim. E ele sempre está andando aqui por essas histórias, por esses caminhos, buscando mais e mais sabedoria. Mas a construção do Valhalla saiu muito cara para os deuses, não foi? Não foi que eles fizeram um pacto com os gigantes para construir e depois os gigantes cobraram um preço? Essa história é um pouquinho diferente aqui. A história original é um pouquinho diferente. É que você conhece a história de Wagner. De Wagner, isso. E ali ele já mudou algumas coisas. Mas existe aqui uma história que chama O Muro de Asgard, que é, assim, bem parecida. Mas, na verdade, ao invés de construir Valhalla, aqui eles vão construir o Muro de Asgard. E é uma história extremamente interessante, porque ela é muito inesperada. Lembra do final? Eu não sei como é que é no Senhor dos... No Wagner. No Wagner, exatamente. Mas, enfim, tem esse... É um dos contos prediletos dos leitores, porque ele é muito surpreendente. Não, mas pode contar, porque a mitologia é bom que a gente pode dar spoiler, porque cada fonte vai dar uma versão, então não tem problema. Mas eu não vou contar todo o livro aqui, não. É verdade, né? É verdade. Porque todo mundo tem que ler para ter uma... Mas olha... Mas vocês podem descobrir mais coisas também, mais do que do livro, no meu Instagram. Verdade. Que é o nome que está aqui, LM Bechert. E... @LM Bechert. Isso. Sim. Lá tem, eu sempre dou... Você dá spoiler. Você mesma dá spoiler. Sim, eu sempre dou... A título de informações. Sim. E adicionais, e enfim, mais... É sempre disfarçado de alguma coisa, mas são spoilers. Sim, sim. E o arco-íris, que é por onde Odin usava para chegar até a Terra? Todos os deuses, eles podem usar essa ponte de arco-íris para chegar até a Terra. E aqui tem um deus que chama Heimdall, e ele tem uma corneta. A corneta que ele vai tocar no Ragnarok, que é o crepúsculo dos deuses.
Quando ele vai avisar que as hordas dos gigantes estão subindo para combater os deuses. E ele é um deus também muito importante, tem algumas histórias dele aqui. Ele não está lá só esperando o Ragnarok. Depois nós temos também outros deuses. O Odin tem filhos com a Frigga. Ele tem, por exemplo, o Baldur, que é um deus muito parecido com o nosso Jesus Cristo. Aliás, é muito interessante ver como essa mitologia, que hoje tem mais de 6 mil anos, chega a nos influenciar ainda hoje. Porque o Natal, por exemplo, Jesus Cristo não nasceu em dezembro. Em dezembro não dava para fazer o censo lá no hemisfério norte, era um gelo só na terra de Jesus Cristo. Então, eles colocaram o Jesus Cristo para nascer nessa época, porque ali tinha umas histórias, umas festas já tão arraigadas, tão fortes, e que os padres acharam tão bonitas, que eles colocaram a data de Jesus Cristo ali, porque não tinha como lutar contra aquela festa. Ela não ia acabar. Incorporar. Resolveram incorporar. Então, você vai vendo até hoje a influência dessas histórias. Tem também a história do coelhinho, da Páscoa, não é? Aqui não fala em Páscoa, propriamente dito, mas você vai entender por que o coelho está ligado à Páscoa. Os ovos são todos símbolos de fertilidade. E a Páscoa é sobre a ressurreição. Verdade. A Páscoa é sobre ressurreição. E sobre comer ovos de chocolate. Exatamente, graças aos nórdicos. Aos deuses antigos que fizeram essa, vamos supor assim, essa interpretação aí. E aí a gente ganha coelhinho e ganha ovinhos de chocolate hoje em dia. Olha só, como está tudo interligado. E essas histórias tão antigas continuam influenciando gerações. O Homem-Aranha não está nessa história. Eu conheço muito pouco sobre o Homem-Aranha, mas eu acho que ele realmente... não fazia parte dessa história. Eu acho que a pessoa que inventou o Homem-Aranha, não lembro do nome, eu sei que todo mundo conhece, todos os meus leitores conhecem muito bem o Homem-Aranha, mas realmente o cara não leu a mitologia nórdica. Se ele leu, ele não colocou. Ele não colocou, né? Mas agora quem escreveu Guerra dos Tronos, essa pessoa leu. Esse escritor leu, com certeza. Foi muito influenciado, né? Todas as histórias. E até a escritora do Harry Potter foi buscar algumas fontes na mitologia nórdica. Sim, quando você lê, você percebe, quando você lê a mitologia nórdica, quando você lê esse livro, você vai perceber algumas semelhanças, assim, e algumas construções que ela fez na história dela, que não saíram assim de qualquer lugar, teria sido coincidência demais, né? Então, ela bebeu dessa fonte. Ela leu e gostou. Com certeza. E se inspirou. Com certeza. E mais algum deus aí te chama a atenção? Você quer pontuar para nós? Olha, eu gosto muito da Freia. A Freia, ela é aquela que representa, vamos supor, a mulher. Ela é forte. Mais um pouquinho d'água. E ela não tem problemas com a sexualidade dela. Inclusive, tem um conto aqui que talvez fosse deixar algumas pessoas um pouco assim... Não é nada de que criança não possa ler.
Mas, enfim, tem um conto onde ela vive aí uma história de amor com mais de uma pessoa, porque ela quer ganhar um determinado prêmio e ela se envolve com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E ela vai, assim, ela coloca ela tem um casaco de corvo. E ela voa com aquilo para tudo e quanto é lugar. O marido dela não mora com ela. Ah, é? Não. Ela é independente? Ela é totalmente independente. Olha só! E também tem a Frigga, a esposa do Odin. Ela é aquela, assim, a senhora, né? Vamos supor, dá para dar uma... Se a gente fosse procurar no cristianismo, seria talvez a Nossa Senhora. Porque ela não é imaculada. Uma Nossa Senhora. Ela não é uma pessoa, vamos dizer, mas poderíamos dizer, ela é uma pessoa qualquer. Né? Ela não se comporta como uma santa. E eu gosto muito do Frey. O Frey é irmão gêmeo da Freya. E eles são deuses Vanires. Esses deuses Vanires e os deuses de Asgard, eles guerreiam, mas eles fazem um armistício. Nenhum lado vence. E eles trocam alguns reféns. Ah, sabe? é? É mais ou menos como tem assim na Guerra dos Tronos também. Não é exatamente refém, mas você convida para viver no seu reino e você é criado lá, sabe? Por exemplo, eu sou todo-poderoso de um determinado reino e aí eu estou fazendo um armistício, então eu pego os filhos de alguns deuses daquele outro reino e eles vêm ser criados aqui, vão viver comigo, alguns dos meus vão viver lá. É nesse sentido. Nossa, políticos eles. É. Ardilosos, hein? Muito interessante. Muitas relações humanas sendo representadas, né? A relação com a natureza, a relação entre as pessoas, entre elas e os fenômenos desconhecidos. Nossa, eu acho que hoje em dia é fundamental que as pessoas leiam de várias fontes para ampliar os seus horizontes, ter pontos de vista diferentes. Agora, Lili, aproveitando que nós estamos na época de Netflix, de filmes, de séries, tem algumas séries que você recomenda falando sobre mitologia nórdica que a gente possa assistir e ter aí, para quem gosta de mitologia, complementar, né, com essas histórias? Olha, eu gosto... Não tem nada sobre mitologia nórdica propriamente dito. Bem que podiam fazer uma série, né? Sobre o meu filme, sobre o meu livro, você não acha? Ah, eu acho! Com certeza! Nossa, daria... Nossa, gente, são histórias maravilhosas. E acontece o seguinte, tem os vikings que contam as histórias entre si, é onde você vê como as histórias vão oralmente, de geração em geração. Tem... E aí eles têm a religião também, né, que cultua esses deuses. Depois nós temos aquela outra série que é baseada numa série de livros. Já vou lembrar. Depois tem umas outras séries que foram criadas que têm o nome de Ragnarok e outras... Enfim, mas não tem nada a ver. Não tem? Não. Eles fazem lá um Thor moderno e vivendo nos nossos dias de hoje. Ah, é? E tal. Não assisti. Chama Ragnarok mesmo, a série. E... olha, é só. É só. O filme do Thor, você acha que tem alguma coisa a ver com a mitologia? Ou bem pouco? Eles mudaram demais?
Eles mudaram demais, porque inclusive aparece uma deusa que eles colocam como má. E ela não é má. Eu não sou muito de guardar nomes desses filmes, mas se eu não me engano é Sif, o nome desse personagem. Que é uma deusa que é a esposa de um dos deuses. É uma deusa boa. Tá. E, assim, vamos dizer, o Thor, ele é representado realmente um pouquinho ingênuo, né? Isso é verdade. Também bruto, com os gigantes, ou enfim, com as coisas contra as quais ele luta. Isso também. O Loki não é irmão dele. Tá. Ele seria... ele é um amigo muito íntimo que vive ali com ele, porque o pai dele gostou do Loki e adotou praticamente, né? E eu não sei muitos detalhes, não lembro mais de muitos detalhes dos filmes, mas é bem viajadinho. São histórias de heróis, não são histórias de deuses. Mas... fizeram um bom trabalho. É uma boa introdução, porque às vezes você assiste ao filme e você te dá um estalo, você vai atrás de outras fontes para conhecer mais sobre aquele personagem e acaba mergulhando na mitologia. Exato. Lili, onde que as pessoas conseguem encontrar o seu livro? Eu ganhei o meu, né? Claro. Mas... Você não é só minha médica, mas é minha amiga. Sim, já há muitos anos. E mais para as pessoas, onde é que elas podem encomendar o seu livro, comprar? Eu aconselho que a pessoa entre com o nome do livro na internet. Tá. E ali vai encontrar vários locais para comprar. Sim. Tem que sempre prestar atenção, porque tem vários preços, tem que sempre prestar atenção no preço do envio. Um dos lugares bem interessantes de comprar é na Amazon. Tá. E lá, inclusive hoje, está com promoção, porque tem hoje o Book Friday. Começou ontem. Então, o físico está com cerca de R$25. Está com um bom desconto. É gostoso de ler o livro físico. Você pode fazer as suas anotações, grifar. Exato. É gostoso, né? É muito bom ter o livro físico. Eu também. Essa história de... Eu tenho, sabe, um Kindle, mas... eu vou te dizer uma coisa, eu nem gravo muito bem as histórias que eu leio no Kindle. Sim. Eu tenho uma paixão por esse negócio, assim, eu também bem gosto. concreto. Eu também gosto do livro. Até hoje eu não desapeguei de escrever e anotar no caderninho, apesar de estar tudo no celular, de nós termos a facilidade, né? Parece que a gente raciocina, grava melhor a história. Grava, com certeza. Com certeza. A gente grava tão bem escrevendo as coisas. Sim. Que eu sempre me lembro que quando eu tinha uma dificuldade para fazer uma prova, eu via os outros colando, mas eu pensava, bom, filha de professor, né? Puxa, eu não podia colar de jeito nenhum. Aí um dia eu disse, mas eu vou colar. E escrevi tudo bem pequenininho num papelzinho assim. Eu não precisei nem usar, porque eu decorei tudo. É verdade. Você sabe que eu já ouvi falar nisso, que às vezes você faz uma cola tão perfeita que você já decorou tudo. Exato. Verdade. Você escreve e vê. Sim, fica tudo visualizado, verdade. Ai, Lili, foi um prazer conversar com você. Bom, toda vez que a gente se encontra, a gente sempre fala muito sobre mitologia. Eu adoro ouvir as histórias. É engraçado que mitologia a gente nunca
cansa de ouvir a mesma história várias vezes, mesmo sabendo o final. É sempre emocionante. Eu acho que é porque fala muito de nós, da natureza, daquilo que nós enfrentamos, das características do feminino, do masculino. Eu acho que é sempre muito emocionante ler e reler várias vezes. É uma história que nunca tem fim, né? Sim, eu tenho leitores que releram algumas vezes e disseram que sempre prestaram atenção em algo novo. Em algo novo. E também a mitologia, ela fala sobre o presente, o futuro e o passado, né? Sim. Gente, aproveitando que você já tem o Instagram da Lili, mandem direct para ela, mandem perguntas para elas, que dúvidas que vocês possam ter, porque ela pesquisou profundamente a mitologia nórdica para poder escrever o livro. E mandem também mensagens para mim sobre que outros temas que vocês gostem, queiram que eu fale aqui no canal Medcast, porque é um canal de saúde. Saúde tem a ver com o estado de espírito, tem a ver com aquilo que as relações sociais, com aquilo que nós estudamos, né? Com aquilo que nós vivenciamos. Isso é muito importante. Eu tenho até um professor que escreveu a literatura como remédio, que, poxa... Concordo plenamente, porque eu escrevi esse livro com o objetivo de uma cura por uma coisa desconcertante e muito forte que aconteceu na minha vida, e posso dizer que foi a minha melhor terapia. Ai, com certeza. A literatura é um remédio para a alma. Lili, quer deixar algum recado para os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham o nosso canal? Olha, obrigado para todos que ouviram a gente. Eu gostei muito de estar aqui. Espero que vocês também tenham gostado da entrevista. E lembrem-se do meu Instagram. É L de Lili, M de Marli, Bechert, Bechert. Entre lá no Instagram, entre em contato comigo e a gente não vai parar de se falar nunca mais. Verdade. Gente, um beijo. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar essa história para poder divulgar o livro da Lili. Lili, podemos divulgar essa entrevista em todas as nossas mídias digitais, no canal Medcast, Érica Monteiro MD, no meu Instagram também. Sim, que é @EricaMonteiroMD. Então, vou divulgar bastante. Gente, nosso beijo para vocês e boa leitura! Tchau!